Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós voltamos com o programa Além da Notícia, sempre um tema de atualidade, de importância para toda a nossa sociedade. Hoje nós vamos tratar de um tema que há pouco tempo ganhou as páginas dos jornais no país porque foi destaque no Congresso Nacional. A terceirização. E eu já começo aqui com a seguinte introdução. O projeto de lei de número 4.330, do ano de 2004, que trata da terceirização, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Atualmente não há nenhuma regulamentação sobre a terceirização de funções dentro de uma empresa. O Tribunal Superior do Trabalho, em 1994, estabeleceu que uma empresa não pode terceirizar os serviços de sua atividade principal ou atividade fim, apenas os serviços considerados secundários ou atividades meio. E aqui está o X da questão neste tema também polêmico da terceirização, que nós vamos tratar aqui com o Dr. Leandro Ernesto, que é professor universitário de Direito e policial federal. Dr. Leandro Ernesto, seja muito bem-vindo. Boa noite aqui no nosso programa. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, telespectadores. Realmente é um tema bastante relevante e preocupante, né? Então é importante aqui, mais uma vez, eu quero parabenizar a TV Canção Nova, né? Por tá transmitindo à população esses conhecimentos, informações que vão ser de grande valia para que esse projeto possa ser ouvido por a população. Também quero cumprimentar o Dr. Tiago Cavalcante, advogado especialista em Direito do Trabalho e membro da empresa Brazilian Visas, empresa especializada em Direito Migratório e Direito Trabalhista, que presta inclusive assessoria jurídica a estrangeiros que atuam em território nacional. Dr. Tiago, uma boa surpresa tê-lo aqui também. Obrigado, boa noite, Ronaldo, boa noite, telespectador, boa noite, doutor. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje esclarecendo esse tema tão polêmico e tão, digamos, polêmico e controverso, né? Que nós temos hoje no cenário brasileiro, né? E eu já quero aqui iniciar a nossa conversa pelo seguinte ponto. Eu não entendi por que movimentos sindicais, classes sindicais que defendem o direito do trabalhador destoaram tanto, umas a favor, outras contrárias a esse projeto de terceirização. Se todas elas defendem o trabalhador, não deveriam ter um ponto de vista único, ou é justamente por isso que o tema é polêmico? Doutor Leandro, pois não? Houve essa distorção entre as classes sindicais aí, principalmente porque o projeto inicial, ele divergia com relação a qual sindicato esse empregado seria sindicalizado. Porque o projeto inicial, ele previa que o terceirizado, ele seria representado por os sindicatos dos terceirizados e não dos sindicatos dos trabalhadores específicos daquela área. Existe também sindicato dos terceirizados? Sim, existe. Então esse sindicato ele acaba dando um suporte precário para esses trabalhadores terceirizados, na medida em que eles são mais frágeis, há maior rotatividade entre esses trabalhadores. Então, esses terceirizados, eles acabam perdendo vários direitos, principalmente quando há essa rotatividade, a empresa que assume acaba violando esses direitos dos trabalhadores, principalmente com relação a férias e outros direitos aí. Então, eu cheguei a observar casos em que trabalhadores passam até 6 anos sem tirar férias. No caso dos terceirizados? No caso dos terceirizados. Existe também ali algum sentimento de inferioridade ou superioridade de um sindicato para com o outro? Sim. Na verdade, os sindicatos dos empregados especializados, eles são mais fortes. Os terceirizados, por englobarem todos os terceirizados, que aí entra cooperagem, entra limpeza, conservação, engenharia, ou seja, eles são mais amplos, então eles não conseguem se especializar. E com isso, eles não conseguem garantir uma proteção mais sólida, mais robusta para esses trabalhadores. E com isso torna frágil essa proteção.
Doutor Tiago, a sua visão sobre essa distorção ou este desentendimento político dos sindicatos no mesmo projeto? Foi uma questão, como o doutor aqui falou, é uma questão muito política, inclusive, dentre os sindicatos, mas foi uma questão que desde o início do projeto foi uma grande polêmica. Inclusive política partidária, né? Inclusive política partidária. Mas por quê? Porque, a princípio, o que estava sendo sugerido era que o trabalhador terceirizado, ele seria representado, como o doutor já adiantou, pelo o sindicato da categoria da empresa contratada, do terceirizado, né? E não, por exemplo, um trabalhador que fosse terceirizado, por exemplo, num banco, ele não seria representado pelo mesmo sindicato daqueles empregados diretos do banco contratante. E exatamente isso precariza essa representatividade do sindicato em relação aos direitos, porque não tem a mesma representatividade do próprio sindicato dos bancários, por exemplo. Então, isso é que gerou essa grande polêmica. O que atualmente, inclusive, no texto do projeto, foi, na emenda que foi feita no dia 22 de abril, que foi aprovada no dia 22, foi incluído, né, que quando a empresa contratada e a contratante forem de um mesmo segmento, os empregados terceirizados da empresa contratada serão representados pelo texto atual do projeto, pelo mesmo sindicato da empresa contratante, dos empregados, que representa os empregados da empresa contratante, no caso. Muito bem. Eu gostaria agora que os senhores nos explicassem o seguinte, para o nosso telespectador que acompanhou esse tema e que continua acompanhando ainda o debate lá no Congresso Nacional. Em 1994, o TST, como eu disse aqui na introdução do programa, ele estabeleceu que uma empresa não pode terceirizar os serviços de sua atividade principal ou atividade fim. O que é uma atividade principal, uma atividade fim, uma atividade meio? Somente as atividades meio. O que é isso? Qual o entendimento que a gente deve ter disso? Olha só, na verdade é uma discussão muito grande com relação a isso. Há doutrinadores, há juristas que entendem que essa divisão é muito difícil, outros entendem que é mais fácil. O Ministério Público do Trabalho entende que essa divisão não é difícil de se caracterizar. Na verdade, a empresa terceirizada que atua nas atividades meias, por exemplo, aqui, no caso da empresa de atividade meio, empresa de informática, por exemplo. Então, a contratante, ela vai contratar o quê? Uma empresa de informática que não tem, que os funcionários vêm para resolver uma demanda específica naquele local. Então, eles têm os seus próprios veículos, eles têm os próprios equipamentos, eles vêm, resolvem um problema e voltam. Diferente da atividade de meio, é aquela que o trabalhador ele fica alocado no trabalho, e ele se submete o tempo todo a contratante. Com isso, ele tem lesado seus direitos trabalhistas, por exemplo, jornadas de trabalhos maiores, eles têm salários menores, principalmente porque com o vínculo de trabalho dele é mais precário, ele acaba se submetendo para manter o emprego. Deixa eu tentar entender. Por exemplo, Canção Nova, somos um meio de comunicação. Um exemplo, a atividade principal nossa é a comunicação. Então, o jornalista, o apresentador, o cinegrafista, estes não poderiam ser terceirizados. Sim, não poderiam ser terceirizados. Todavia, por exemplo, eu posso contratar uma empresa de transporte para trabalhar com os motoristas, sim, ou uma empresa de limpeza, ou uma empresa de segurança para proteger o patrimônio. É isso? Exatamente. Esse entendimento? Dando aqui outro exemplo aqui com relação aos bancários, por exemplo. Com o projeto atual que está indo para o Senado, os bancários, por exemplo, os bancos, eles podem contratar, inclusive, por exemplo, um caixa do banco. Ele pode contratar um caixa do banco que vai trabalhar, atualmente pela atual legislação, eles trabalham 6 horas por dia. Então, se houver essa terceirização desse trabalho, esse bancário, esse terceirizado que vai substituir o bancário, obviamente vai trabalhar 8 horas por dia. Então, ele já não vai ter aquelas mesmas garantias que tem esse
esse bancário. É aí que está o conflito, doutor Tiago, então? A questão do entendimento e da mudança agora na legislação quanto à atividade principal, atividade fim, atividade meio? A atividade principal é a atividade fim da empresa, né? É aquela atividade que está no centro da dinâmica da atividade empresarial da empresa, no caso do empreendimento da empresa, né? Por exemplo, um hospital, pelo entendimento atual, que é a súmula 331 do TST, que é essa que foi de 94, ela prevê que estabelece que a contratação de atividade fim por meio de empresa interposta é ilegal. Ou seja, um hospital, por exemplo, não pode terceirizar médicos, enfermeiros, ou mesmo, como foi dito já no jornalismo, não pode terceirizar um jornalista, né? Uma oficina não pode terceirizar mecânicos, dentre outras questões. Essa é uma discussão, na verdade, muito antiga no TST, né? Foram feitas, inclusive, consultas públicas, isso foi uma questão debatida durante muito tempo. E a grande conclusão a que se chegou é exatamente que a terceirização da atividade fim, ela precariza a condição de trabalho. Em relação às questões da atividade meio, por exemplo, uma empresa de publicidade, por exemplo, pode terceirizar uma empresa para limpeza, por exemplo, limpeza do seu estabelecimento, vigilância, que são exatamente os exemplos que estão na própria súmula. Ou, por exemplo, eu posso ter uma empresa de uma outra área, como uma oficina, por exemplo, e terceirizar um serviço de publicidade, por exemplo, que não está ligado diretamente ao centro da dinâmica empresarial daquela oficina. E esse que é o grande centro da discussão, na verdade. Na verdade, o grande problema também, Thiago, completando aqui o teu Thiago, na verdade, é evitar que que existam empresas sem empregados. Então, ou seja, esse projeto, ele, com essa terceirização das atividades fim, inclusive, nós poderemos ter empresas sem empregados. Ou seja, na verdade, isso é um problema que nós vemos enfrentando hoje com relação à pejotização dos trabalhadores, ou seja, uma forma de burlar a legislação trabalhista. Ao invés de contratar um trabalhador seletista com todas as garantias, todos os direitos trabalhistas, eu vou contratar eu obrigo esse trabalhador a criar uma pessoa jurídica e eu vou contratar essa pessoa jurídica sem esses direitos trabalhistas e garantias. Com isso, eu acabo com a pessoalidade nas relações de trabalho, eu acabo com a vinculação trabalhista entre o patrão e o empregado, ou seja, eu crio um intermediário no meio que vai se beneficiar, que vai lucrar com esse aluguel do trabalho desse trabalhador. Isso é muito danoso, isso é muito prejudicial, ao meu ver, muito prejudicial, até draconiano para com os trabalhadores. Com certeza, inclusive, até de um ponto de vista lógico, econômico, é simples ressaltar que, por exemplo, uma empresa terceirizada que for contratada para prestar um serviço, a folha de pagamento dela tem que ser bem menor, até pelo resto das despesas e custos do trabalho, do que o pagamento que ela recebe da contratante, né? Então, os próprios salários, é até lógico isso, né? Os próprios salários dos terceirizados já são menores do que um empregado contratado diretamente. Inclusive, sempre houve, de fato, esse pensamento quanto às empresas terceirizadas, de que é um serviço que sempre o empregado de uma terceirizada é o mais prejudicado. Tem salários inferiores, tem benefícios, menos benefícios. O que agora, com esta nova proposta, se está pleiteando é o quê? É valorizar mais este trabalhador da terceirizada ou tirar essa imagem negativa da terceirizada sem, contudo, beneficiar o trabalhador dela? Na verdade, esse projeto que está indo para o Senado agora, ele traz alguns direitos específicos ao terceirizado. Existe, por exemplo, o terceirizado ele vai passar a ter direito a utilizar os serviços hospitalares ambulatoriais que que são já oferecidos dentro da empresa contratante para aquele que é oferecido ao empregado já direto da empresa contratante, os terceirizados também vão ter esse direito. Serviços médicos e ambulatoriais, alimentação, transporte, quando for
oferecido. E esse, dentre outros direitos, estão sendo garantidos. Então, o projeto, de uma maneira geral, a grande questão polêmica do projeto é essa questão da atividade fim e da atividade meio, por essa questão da precarização nas condições de trabalho. Contudo, é importante ressaltar que o projeto ele traz também alguns direitos, algumas garantias para o trabalhador terceirizado, e que é importante, sim, haja vista que hoje não há uma regulamentação, uma lei mesmo que trate do tema, né, da terceirização, ou que traga direitos especificamente a essa classe trabalhadora dos terceirizados, né. Então, existem esses dois pontos. O ponto positivo, no sentido de trazer direitos, e essas questões polêmicas em relação à representatividade sindical, precarização de direitos, dentre outras questões. Bom, eu queria tratar da seguinte questão com os senhores. O que vai mudar, segundo o projeto que foi aprovado agora no último dia 22 de abril, o que vai mudar para as empresas que terceirizam? Quais serão os novos compromissos dessa empresa, o que muda na relação dela com a terceirizada e que, indiretamente, dá mais garantias àquele trabalhador? Na verdade, o que ocorre é que essa vinculação direta que é tirada, que hoje existe em regra nas empresas privadas, né? Quando você terceiriza esse trabalhador, ele deixa de ter essa vinculação direta com esse empregado. Então, essa vinculação direta você acaba violando vários direitos do trabalhador. Para a empresa é bom. Para a empresa, porque ela vai se livrar de vários problemas, A maioria dos problemas que as empresas têm hoje na contratação são problemas trabalhistas. Principalmente o Thiago falou aqui, essa diferença entre atividade meio e fim, isso torna para o empregador muito perigoso. Porque às vezes ele contrata e quando o trabalhador ele é demitido, a rescisão do contrato de trabalho, que ele vai para a justiça e ninguém sabe qual a decisão que vem. Então isso causa muita insegurança jurídica para a empresa. Então para a empresa é danoso. Mas por outro lado, também torna-se danoso também para o trabalhador. Porque historicamente, né, os trabalhadores terceirizados eles ganham 25% a menos do que o trabalhador normal. Com relação aos acidentes de trabalho, principalmente os fatais, são assim, a cada 10 acidentes de trabalho, 8 são de terceirizados. Então, assim, nós temos... Este projeto dá atenção a essas questões? Trata dessas questões? Ele aborda isso? Não aborda. Na verdade... Então é uma falha. Na verdade, é uma falha. Ele deixa para que a empresa fiscalize. Deixa para que a empresa contratada fiscalize. Só que a gente pela prática, o próprio Estado não consegue fiscalizar. Nós temos um déficit gigante de procuradores do trabalho, por exemplo. Os fiscais do trabalho, nós temos metade do que deveríamos ter pela Organização Internacional do Trabalho. Então, ou seja, o próprio Estado não consegue fiscalizar, quiçá as empresas, principalmente porque essas empresas terceirizadas são empresas, atualmente são empresas menores, empresas e muitas delas usam de artifício também até ardis aí de fraude, justamente para burlar o fisco, para burlar os direitos trabalhistas, e aí acaba sendo danoso não só para o trabalhador, também para o Estado. Outra pergunta, também o projeto de lei, ele visa uma maior fiscalização quanto a idoneidade dessas empresas terceirizadas que são criadas a cada dia, porque é algo que o senhor disse também muito sério, é que existem muitas que são empresas que surgem de uma hora para outra apenas para ganhar o dinheiro em alguma área ali, mas não tem aquela idoneidade. Sim, as empresas, há uma série de exigências, né, Thiago? Há uma série de exigências ali na lei para que as empresas elas possam funcionar e possam terceirizar esse serviço. Ou seja, elas têm que ter um patrimônio, tem que ter Existe uma série de exigências, realmente. Eu só queria saber se o projeto que foi aprovado na Câmara, que está no Senado, se ele visa também uma fiscalização maior para exigir mais seriedade das empresas terceirizadas que são criadas, sim, não é? Sim. Na verdade, é o seguinte, primeiro... Posso deixar para o próximo bloco essa resposta? Claro. Porque agora já estão dizendo que acabou esse bloco aqui. Já a gente volta com essa questão aqui. Até já, poucos minutos.